Olá, muito boa noite e seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista para mais uma discussão. Dessa vez sobre a fuga de mão de obra qualificada para o estrangeiro. E hoje quem está aqui conosco é o economista António Batista e o presidente da Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde, Lenine Mendes. Senhores, muito obrigada pela vossa presença aqui no programa. Boa noite, nós aqui agradecemos o convite. A questão que temos aqui em debate é a fuga de mão de obra ativa para o estrangeiro, um assunto que tem estado a ser muito comentado. A nossa primeira questão vai ser a seguinte, o que poderá estar a motivar essa fuga de profissionais, quadros cabo-verdianos para se integrar no mercado no estrangeiro? Começa por ser economista. Ok, obrigado. Não, realmente essa questão, Cabo Verde é um dos países onde que se registra muito forte essa questão da fuga de cérebro, né? Que é profissionais extremamente capacitados, de que são assediados, né, para viver num país lá fora, onde que ele ganha melhor qualidade de vida, um maior salário, ele pode realizar sonhos e melhoria em termos da sua profissão, né, da sua carreira profissional. E Cabo Verde sempre foi vítima disso, né? Antes da independência, no momento da independência, nós tivemos um processo inverso. Muitos cabo-verdianos foram apelados ao reforço da construção do país, nós tivemos muitos médicos, engenheiros que sacrificaram, quer dizer, o seu salário, a sua condição de vida, vieram para Cabo Verde dar o seu contributo. Entretanto, com o tempo, nós temos registrado cada vez mais um sentido inverso. Muitos cabo-verdianos com muita habilitação têm sido convidados, muitos vão fazer formação superior nesses países e acabam por ficar ali mesmo. É uma coisa antiga. Agora a situação tem dado sinais de aumentar, tendo em conta as dificuldades que se verificam na Europa, né? E a Europa, não só devido à questão da Covid, onde morreu muitas pessoas experientes, pessoas mais velhas, onde que os jovens têm uma ampla mobilidade, lá dentro tem uma grande diferença salarial, e tendo em conta a livre mobilidade dos fatores mão de obra, né? Então eles têm procurado setores e países internamente na Europa onde se paga melhor, onde eles podem ter melhores opções em termos de melhoria profissional, qualidade de vida. Então, esses profissionais, principalmente países periféricos da Europa, que é o caso de Portugal, onde recebe-se muito pouco e o ambiente laboral não é assim tão atrativo comparando com os vizinhos da mesma comunidade. Então, por causa dessa situação, os cabo-verdianos começam a ser atrativos, né? Por uma questão de língua, por uma questão de experiência, por uma questão de pessoas que já têm uma certa experiência nas profissões que ele está envolvido. Então começamos a tornar um pouco mais atrativos e existe já uma mobilização na Europa para atrair esses profissionais. E não é novo, como eu tinha dito, nós podemos ver os programas de facilitação de vistos, embora que nós temos acordado com a Europa, embora beneficie pessoas com mais alto nível de qualificação, agora é que esse nível tem diminuído. Antes eles queriam doutores, professores, engenheiros, e agora estão atrás, por exemplo, de pessoas com habilitações do ensino profissional. E com o tempo, devido ao próprio envelhecimento da Europa, da população na Europa, em função da própria mobilidade interna entre os países periféricos da Europa que vão fornecer mão de obra para os países mais prósperos, por exemplo, lá dentro, hoje esse nível já não é apenas cérebro, digamos assim, estamos a ter fuga de mão de obra mesmo, de níveis de intermédias, né, formação profissional, e daqui a pouco nós vamos estar a enfrentar fuga em termos de pessoas e força bruta, praticamente para a agricultura, indústria, etc. Obrigada. Sr. Lenine Mendes, o economista apontou aqui a diferença salarial como algum dos motivos que motivam jovens a sair de países de origem para se integrar no mercado no estrangeiro. Faço a mesma pergunta para si. Na sua visão, quais são as razões que motivam essa fuga? Okay, obrigado. Queria ler na íntegra um texto do Sr. João Fernandes,
Ele disse, o representante do turismo de Algarve, disse o seguinte: aquilo que queremos é reforçar no fundo, aproveitando essa taxa de desemprego jovem aqui e a necessidade de trabalhar lá. Estamos exatamente a trabalhar em conjunto para aumentar essa oportunidade. Bom, acho que a questão é uma coisinha mais profundo. Será que Portugal mesmo está sem pessoas para trabalhar? Ou pessoas que estão lá que querem trabalhar naquela área? Será que, na verdade, isso também ajuda a dibra desemprego ali na Cabo Verde? Ou será que há outras coisas por detrás disso? Por exemplo, ali na Cabo Verde, taxa de desemprego, na verdade, é alta. E nível salarial é baixo. Às vezes, a empresa que te paga muito direito. Mas o problema é que só que é lá. Será que tem outras coisas por detrás, outros fatores que fazem com que isso torne uma realidade? Falta de mão de obra. Tem na Portugal para moda, muitas vezes ali na Algarve principalmente, e pessoas na área de turismo trataram mal. E esse que está pagado tão bem em cima da parça, as coisas ali de imigração para trabalhar lá, é que tão linear cima muitas vezes não está ouve. A hora que não ouve salário que pessoas de turismo recebem ali, a hora que vai a Portugal, ele recebe praticamente o dobro. Qual que é o salário mínimo? Só fala cerca de 700 euros. E qual que é a média que está pagado lá para pessoas na área de restauração e turismo? Não só fala cerca de 800 euros. E agora não se fala de 800 euros, especialmente lá na Algarve, que é o segundo maior local na Portugal, que renda é mais caro. É só Lisboa que está à frente. É logo a seguir a Lisboa, ele que tem uma taxa de renda mais caro. Então, condições de vida lá em modo. Contrato, modo que estava a ser. Geralmente, contrato com hotéis, que é feito funcionário hotel. Não, geralmente é para empresas que estão cheio de pessoal. E a sessão de pessoal é temporário. E quando a sessão de pessoal é temporária, qual que é a garantia de que Cabo Verdeano tem? Ok, se eu sair dali, não se vai a Portugal, mas você vai ter melhores condições de vida. A hora que recebe aquele valor, tem que cobrir tudo que as despesas lá, ainda tem que restar algo para mandar para sua família ali na Cabo Verde. Será que é mais vantagem? Será que é melhor condições de vida mesmo? E ainda tem aquela outra questão. Tem aquela outra questão de sustentabilidade financeira. Às vezes nós é habituado, não quer ganhar mais. Quanto mais não ganha, mais não gasta. E não tem mais necessidade de querer mais. Mas o problema é que você não quer mais. Nós tudo não quer ganhar mais e não quer ter mais. E é legítimo, é a nossa ambição. É legítimo não querer que lá. Mas a questão é, condições laborais que você vai ser, naquele caso específico, em relação a restauração e turismo. Será que te justifica? É sustentável para quem é que está bem? Qual que tipo de visto que você está colhe? É de curta duração? Ok, lá trabalho, maior parte é no tempo de verão, que é época alta. Na época baixa, praticamente, pessoas ficam na casa. Ou pessoas têm que esse experiente. Mas o que você faz? Qual que garantia que o governo, que nós, não está dando, a pessoa que está bem, nos falta de cerca de 5.000 pessoas, que você também se para bater esse buraco que você fica lá. Qual que garantia que você tem melhores condições lá? Português que quer trabalhar na área de restauração e turismo, para morrer, e ganha mal. O que português faz? Você prefere trabalhar na França, você prefere trabalhar na Luxemburgo, você prefere trabalhar na Suíça, você prefere trabalhar lá na Inglaterra, que está pagado de longe mais e tem melhores condições de vida. E nós, cabo-verdianos, também reconhece uma salário que é grande coisa, condições de vida que é grande coisa. E o que acontece? Não está bem para lá, não acredita, mas tem melhores condições de vida. Mas o problema é que é só salário. Essa abordagem ali é uma abordagem mais ampla. O problema é que o salário em si, a hora que não vem hoje salário ali, salário na Portugal, não está fazendo mais tchau. Mas a hora que não vem hoje com condições que depende de empresários, que depende de hotéis para dar, a hora que não se fala de saúde, a hora que não se fala de habitação, a hora que não se fala de transporte, se não vai lá na sala, e pessoas de hotelaria e turismo estão ganhando um X. Talvez aquele dinheiro estará bem vive se está pagando a renda mais pouco. Se comida era mais barato, se transporte era mais barato. Mas que lei que ver de empresários, que lei que ver de Estado. A hora que não compara salário de ali com salário lá na Europa, lá na América, não está falando, ok, salário que é grande coisa. Mas o que é grande coisa? E tem seguros de saúde, e tem melhor transporte,
e tem melhor telecomunicação, e tem melhor habitação, e tem melhor escola para esse filho, e tem tudo que as outras coisas que também compensa aquele salário que terá. Então ali não te julga com faca de 2 gumes. Então essa problemática ali é uma coisa um pouco profundo, e ali tem que entrar governo, tem que entrar setores privados, tem que entrar sindicato. Sim, nós não queremos, nós é que é contra, já que é contra a imigração, está fora a questão, não quer que passa essa impressão, mas não creio que aborda essa questão de forma não é crua, para jovens se você decide na bem, percebe que você bate lá, mas que você bate um mar de rosa, mas que você também para tornar milionário, para mandar carro 0 km na 2 meses, mas sim, mas você também mete em frente a dificuldade, mas apesar da dificuldade pode também vence. Cabe a cada um de nós sabe ter proveito de cada um de que as questões ali. E não tem mais uma questão. Recentemente, você chega refugiados de Ucrânia lá na Portugal. E de ali 2 dias, é só questão de língua. A hora que ucranianos começam a falar português, será que cabo-verdianos se torna preferência? Isso não pesquisa, não estou a chamar, está empresários ucranianos que está disponibiliza mão de obra para esse setor. Para ucranianos também, eles é bom, eles é competente, eles é qualificado, eles podem trabalhar. Agora, o que cabo-verdiano também fica, não só está falando de africano, não só está falando de europeu, e não conhece a realidade. Quem é que vive lá sabe modo que é, sabe modo que é tratamento, mas tem um tratamento desigual só por ser de países diferentes. Então, essa coisa ali deve ser abordada mesmo de forma nua e crua. E, senhor economista, no âmbito da sua abordagem económica, quer comentar algo? Concorda com o que acabou de dizer aqui? Não, de certa forma, imigração, em Cabo Verde, imigração sempre foi um custo enorme, né? Desintegração de famílias, questão de ausência de cuidados para mais velhos, avós, etc. Então, mesmo internamente, nós somos um país arquipelágico e nós temos esse problema interno entre ilhas e ir mais longe, obviamente, tem a ver com um custo enorme para a nossa sociedade, é um custo social, né? Entretanto, nós sabemos que as remessas de imigrantes é essencial para a nossa economia. Eu, nesse sentido, eu vejo que Cabo Verde tem um nível de desemprego muito grande. Muitos jovens estão desesperançados em relação à sua oportunidade de constituir família, de ter uma vida melhor, e viver na Europa, obviamente, é muito atrativo, né? E Portugal é um país amigo de Cabo Verde, nos oferece muitas oportunidades. Nós temos uma comunidade integrada lá em Portugal, é uma comunidade, de certa forma, que já tem uma experiência, já conhece como é que o cabo-verdiano se sente integrado, né? Obviamente o custo inicial ele vai ser grande, não é tão fácil, mas quando é temporário, você não vai constituir família ali. Eu acho que esse programa, eu não tenho muitas informações, mas eu acredito que será programas de mobilidade temporária e que vai ser aumentada em função das necessidades em termos de construção civil, grandes obras, pode-se abrir provisoriamente oportunidade de imigração temporária, pode-se a questão das colheitas agrícolas, ainda precisa de muita mão de obra, é muito intensiva a mão de obra, temos oportunidade, a questão da língua. O cabo-verdiano ele é muito diligente lá fora. Aqui dentro pode não ser o melhor dos trabalhadores que nós temos, mas lá fora ele é muito referenciado como um indivíduo trabalhador, como um indivíduo esforçado, e nós já temos essa fama, né? Principalmente alguma geração de cabo-verdianos que já teve a oportunidade de emigrar. Eu vejo isso como uma oportunidade para nós reduzirmos o nível de desemprego, para também internamente ter muitas vantagens, né? Tem muitas vantagens porque cria um ambiente empresarial, um ambiente de negócio mais justo porque ele aumenta o poder da classe trabalhadora, o poder dos trabalhadores, o poder do sindicato, o poder de negociação, que porventura pode não existir aqui em Cabo Verde, por causa de nós temos muitas queixas trabalhistas, nós sabemos que muitos setores daqui da nossa economia não é muito cumpridor às leis trabalhistas, você não tem um ambiente laboral justo muitas vezes. Então, independente se é ou não é justo, o que acontece é que o mercado vai se nivelar. Ao ter essa oportunidade de escolha, o trabalhador poder escolher, acho que é aí que está o grande poder. Eu poder escolher onde eu vou trabalhar, o salário, e obviamente ele vai, se não for o que ele queria,
ele volta e vem embora. Aqui é o país dele, ele sempre tem possibilidade de retornar. E em Portugal eu não tenho muito problema ali de condições de vida, de questões laborais, porque é um país da Europa e ali as leis trabalhistas são muito rigorosas, o que não acontece aqui em Cabo Verde. Nós ainda temos muitas falhas na inspeção do trabalho, nós temos muitas falhas em pessoas a viver em situações indignas, por exemplo, na Ilha da Boa Vista. São situações que, com o tempo, isso vai resolver. Por quê? Porque aí os nossos empresários vão estar forçados a criar condições para que as pessoas optem por ficar aqui. Mas agora, tendo alternativa, isso é um poder enorme para os trabalhadores cabo-verdianos. Isso vai aumentar o salário nacional, porque os empresários, com medo de perder talentos, ele tem que agradar esse talento, ele tem que mostrar, ele tem que abdicar parte do lucro que ele tem para investir nos recursos humanos. Ele vai ter que fazer esse investimento e nós ganhamos com isso. Nós ganhamos em termos de condição laboral melhor, vamos ganhar com sindicatos com mais poderes e maior capacidade de negociação em relação às empresas. E Portugal é um país que facilita muito a nossa integração e temos uma relação diplomática muito forte. Basta ver a relação do nosso primeiro-ministro com o primeiro-ministro de Portugal, a amizade entre os presidentes, a história que o país já tem. Nós temos muitos cabo-verdianos bem posicionados na administração pública lá em Portugal. Obviamente que essa classe trabalhadora que vai ali não vai estar desamparada, né? Existe essa preocupação, óbvio, né? Mas é uma preocupação que, para mim, eu não ia ficar tão preocupado, tendo em conta que as instituições funcionam nesses países. Notamos aqui alguma contradição, não é? Sentiu? O economista tem uma visão positivista, vendo que a fuga de quadros cabo-verdianos para mercados estrangeiros representa uma oportunidade, certo? Na sua posição, notamos alguma coisa aí, não é? Diferente. Como é que quer... É uma oportunidade, acompanhando de uma oportunidade sempre há uma ameaça. Nós estamos falando de um setor que representa cerca de 25% do PIB nacional. Então, nós estamos falando de um setor de peso, nós estamos falando do setor de turismo. Nós estamos falando, de uma vez, nos corre um risco de perder cerca de 5 mil empregados. Na fala, o objetivo é ajuda para ali tem alta taxa de desemprego. Mas será que quem é que mestre e quem é que está desempregado? É lá na desempregado, quem é que tem trabalho que você está bem jogando? Ou é mestre melhores quadros para ler? Para o setor de hotelaria e turismo, é quadros qualificados e quadro com experiência. Não digo que está quadros qualificados e quadro com experiência. Está lá na trabalho todo dia. Para modo de Cabo Verde e Marrocos. É interessante. Para modo que é lá. Nós tudo não gosta de essa fórmula BBB. Nós tudo não está falando de BBB, bom, bonito e barato. Qual de nós que gosta de pagar pouco para um quadro qualificado? Qualquer empresário, se você falar, excelente, esse senhor é bom e qualificado, mas ele cobra barato. Tudo alguém gosta dele. Mas apesar de barato, ele faz excelente trabalho. Agora, para empresário nacional, que nós está falando de cerca de 25% de PIB nacional, qual que é a garantia de ser sustentabilidade? Qual que é a garantia a ele que pega uma pessoa que sai de formação e gasta tempo e gasta dinheiro, treina a pessoa para tornar bom, para tornar capacitado, é tempo e dinheiro. Se não está de outro lado, nunca estou dele. Mas a hora que não está dentro dele, a hora que não está na área empresarial, não está hoje. Não, você está investindo naquele colaborador. Só que a questão é que só investe no colaborador. Investe no colaborador, paga o colaborador direito para o trabalho que está fazendo. Isso será que as empresas têm feito isso? Em parte sim, em parte não. Nunca te acredita, mas nenhuma empresa que tenha feito isso. Não, tem sim. Agora, a maioria não acredita que não. Muito, se não, pessoas de hotelaria e turismo, pessoas de restauração, que até reclamavam salário, que até reclamavam maltratamento. Então, você fala só lá, ali também tem maltratamento, esse tem mau salário. E mesmo se me crê, esse funcionário fica comigo, não está tratando direito, não está dando condições de trabalho. Ali na Cabo Verde, trabalhadores escrever trabalho é 9 horas, mas sabe um horário de pego 8 horas. Hora que vai, em vez de dar 100%, é dar 40%. E às vezes é dar 80%, é que você nem aí. Mas só é para a Europa,
Ai, tá trabalhando aqui que tem um colega. Lá, você tem que estar X horas. Que importa se você vai na chão, se você vai no carro, se você vai na chuva, se você vai na neve, se você vai na qualquer coisa. Ali está cada um brufa, você hoje colaborou. Hoje tem trabalho. E a hora que não vem hoje a lei na Cabo Verde, a lei está protege de que maneira trabalhadores. A hora que não há empresas e trabalhadores, a hora que eles vão à justiça, geralmente quem é que está ganhando? É trabalhadores. Bom, a lei está protegendo ali de que maneira? Mas onde que está a proteção do empresariado nacional? Onde que está a proteção da empresa nacional? Qual que é a garantia para uma empresa de restauração e turismo ali na Cabo Verde, hora que perde-se mão de obra qualificada, quanto tempo que tem de conseguir mais uma mão de obra acima que lá? A longo prazo, e tem vantagem, para mim sabe valoriza aquele que tem. Mas que não esqueça, mas não se fala de Cabo Verde, não tem um exemplo prático. Pandemia trazendo uma realidade nua e crua. Não é de aviação, modo que vai, não é de inflação, modo que vai, não é todo o setor, modo que fica abrangendo só para modo de turistas que vêm. A senhora Lini, vamos só ouvir a senhora António Batista. Em relação às empresas, há essa relação entre o custo pago aos trabalhadores e essa fuga? Há essa relação? Bom, em relação à questão das empresas nacionais, eu não vejo muita legitimidade em reclamarem. Okay? Legitimidade no sentido de que aqui em Cabo Verde nós não temos tradição de bolsas, patrocínios, investimento na capacitação dos recursos humanos. Então eles não têm essa legitimidade de reclamar. É lógico, é um custo. Eles vão perder talentos. Agora, uma coisa boa que eu acho é que vai sair do discurso. Não vamos ter discurso lábio, nós protegemos os nossos trabalhadores. A realidade vai se demonstrar, okay? A realidade. Isso eu acho muito bom. Independente de quem acha que tem razão, etc., o que vai acontecer é a realidade do mercado. Por isso que eu acho importante essa opção, ter liberdade de escolha. Isso é muito importante e vai melhorar o nosso ambiente de trabalho. Eu não ficaria muito preocupado no setor do turismo, porque quem são esses profissionais que vão sair? Quais são essas habilidades? São engenheiros? São doutores? Quanto tempo demora para formar essas habilidades? Né? Uma camareira, um barman, quanto tempo demora para formar essas pessoas? Entendeu? Então, eu não vejo essa preocupação. É um custo no curto prazo. É um custo no curto prazo, mas isso vai ser um incentivo para as empresas realmente investirem. Se é uma coisa tão necessária, eles vão solicitar essa formação. Eles vão contratar pessoas que não têm experiência, eles vão ter um custo inicial, ele vai ter que capacitar, ele vai ter que gastar esse dinheiro, se for importante. E a questão é, quem são essas habilidades que vamos perder? Olha, esse problema é muito mais sério do que nós estamos a equacionar aqui. A grande perda que nós temos são perdas de profissionais que demoram muito tempo para ser construído, que tem um conhecimento tácito específico que você não consegue ensinar de uma hora para outra com uma semana de formação ou 3 meses. São médicos que são formados com anos de ensino universitário e esses é que nós temos perdido e há muito tempo e até agora e que nós não tínhamos reclamado, né? E agora o que nós estamos a perder são profissionais que podem ser substituídos rapidamente com um programa intensivo de formação, isso porque são habilidades que podem ser... Desculpa cortar o seu raciocínio. Vamos só fazer uma pausa no programa, daqui a pouco continuamos. Ok. Está bem? Fazemos então uma pausa no ponto de vista e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Estamos de volta e discutimos a fuga de mão de obra qualificada para o estrangeiro. Lembrando que temos aqui no estúdio o economista António Batista e o presidente da AGEC, Lenine Mendes. António Batista, começo então por si, mais uma vez. Estavas a falar, antes de partirmos para o intervalo, sobre a importância dos empresários investirem nos seus trabalhadores. Pode então continuar? Sim. Eu tinha comentado sobre a questão da legitimidade em reclamar, né? Porque a questão da legitimidade em reclamar é se nós ajudamos nisso, se nós contribuímos, participamos, promovemos essas formações. Eu não vejo isso muito nas empresas nacionais, tendo em conta que não existe uma tradição de bolsa, patrocínio, pagamento, com participação, financiamentos, etc. Né? A questão é,
a minha preocupação seria esses profissionais, por exemplo, que estão a tentar, que vão sair, que vão fazer essa migração temporária em termos de trabalho. Quem financiou a sua formação? Como é que ele criou, como é que ela conseguiu essas habilidades, né? Ele que pagou do seu próprio bolso, foi o seu pai, os seus familiares, foi uma bolsa, foi o governo de Cabo Verde, foi a empresa que financiou suas habilidades, né? As empresas geralmente contratam um profissional já formado que passou por grandes problemas, grandes sacrifícios familiares, financeiros, para criar essa habilidade. Então ela tem todo o direito de buscar o melhor para si, sem essa questão de gratidão, porque não existe essa gratidão no emprego, porque a empresa deu oportunidade. Não, se realmente é um profissional talentoso, com habilidades e que é essencial, então você tem que investir seriamente, investir em reter esse talento. Então, em Cabo Verde, a preocupação seria se o Estado de Cabo Verde são bolsistas que estão a sair, aí é um recurso de todos nós. Foi um investimento que nós não estamos a ter um retorno, mas esse retorno pode vir através da felicidade desses indivíduos, né? Através das remessas de imigrantes que ele pode enviar, através da valorização profissional. Esse indivíduo vai ganhar mais experiências e ele pode retornar aqui em Cabo Verde com muito mais habilidades. Ele vai melhorar um ambiente empresarial que nós temos aqui e se o governo realmente tentar incentivar essa migração temporária, infelizmente, como nós estávamos a conversar há pouco aqui, é a questão de que os períodos, falando de turismo, né, é que as épocas altas coincidem, né, em Portugal e aqui em Cabo Verde. Então, ali tem um certo problema, mas se nós fôssemos de hemisférios diferentes, então isso seria um casamento perfeito. Seria um casamento perfeito. Apenas é uma infelicidade em termos de geografia, digamos assim. Mas eu acho que as empresas em Cabo Verde estarão incentivados, por causa dessa situação, a melhorar o ambiente laboral no país. Eu fico satisfeito do fato de que os sindicatos vão ter mais poderes, os trabalhadores vão ser atendidos nas suas reivindicações, o salário nacional vai aumentar, porque reduzindo a oferta de trabalho, né, nós vamos ter as empresas a oferecer salários cada vez melhores, cada vez condições mais atrativas para quem ficar. E essas empresas e o setor nacional, o empresarial nacional, vai ser forçado a investir, porque senão eles vão perder em termos de profissionais habilitados, vão perder em termos de um custo muito maior, com menos qualidade em termos de mão de obra. Para mim, isso já é por si só, além das questões macroeconômicas, que é remessa, porque isso é uma exportação que nós estamos a fazer, além das remessas que nós vamos receber, que vai ajudar nas nossas contas externas, as condições de vida das famílias, expectativas, o sentimento de valorização. É muito triste ver profissionais que terminaram sua formação e não tem como se empregar, você não se sente valorizado. Isso é muito triste para um quadro jovem como nós temos aqui em Cabo Verde. Eu acho que ter opção de escolha, onde ele vai trabalhar, onde ele vai empregar suas habilidades e ter o retorno do esforço que ele fez. Essas habilidades não foram facilitadas pelas empresas nacionais. Eu não vejo essa política nacional das empresas nacionais. O setor do turismo ele é muito subsidiado. Tem muitas isenções. O que acontece é que, já que o Estado não consegue tomar parte dessas isenções por causa de contratos, elas vão ser obrigadas a repassar parte dos seus excedentes, são os lucros, etc., para reter os funcionários se eles acharem que são essenciais. Temos um custo enorme no curto prazo, né? Mas, porém, no longo prazo, nós temos grandes vantagens em ter um ambiente laboral mais justo. Se o quadro for valorizado na empresa onde ele está inserido, dificilmente vai sair. Essa é a questão. E é de frisar, a JEC não é contra a imigração, nem de quadros, nem de pessoas à base da sociedade, a mão de obra produtiva. Que é aquela questão que está no fundo. A JEC é a favor que a empresa deve pagar bem e questão de retém o trabalhador que estaciona salário, para modo que pode pagar bem, mas se que tem aquela outra contrapartida, que é o conjunto
tanto a situação laboral que a situação no salário. E se condições, se estabilidade financeira, tem tudo que as outras coisas à volta. Se a empresa está fazendo as coisas lá, com certeza o trabalhador que vai viajar. Agora, a nossa preocupação, a preocupação, é quando aquele trabalhador vai lá, para ser valorizado. É aquela que é a questão. Porque sair de Cabo Verde, não em condições precárias, shampoo um parênteses, é que para modo que ele está precário, está na lama, mas essa também lá é por debaixo em condições ou pior. A hora que você está falando pior, você está falando para modo, imagina, ele tem 6 esposas e tem 3 filhos. Não sabe de desemprego ali. Ele que é mão de obra produtiva para alimentar a família. A hora que vai lá, ele tem que pagar renda. Não se está falando cerca de 200 euros. Não se está falando de uma pessoa que pode ganhar cerca de 800 euros, se ganha aquele valor. E está privado de trabalho, quem sabe, todo fim de semana, tem que trabalhar, às vezes por turno, e à noite, a qualquer hora, tem tudo aquela outra conjuntura. E depois tem aquela outra questão, está longe de sua família, está sair de conforto de seu lar, está larga seu filho, e tem um sentimento, e tem um monte de outra coisa. Mas só que tem aquela outra coisa, Cabo Verdeano gosta de imigração. Não tem um exemplo prático, lá na Fogo, eu também na Minas, e a larga escola, um monte de larga escola, para onde? Você está espera a petição para a América. E para modo que lá na casa a pessoa que está trabalhando, você espera a petição, mas tudo, a hora que o em vez de trabalhar na fábrica, você vai ser um quadro daquela fábrica, você vai ser gerente daquela fábrica. Então, é necessário uma mudança de mentalidade, tanto a nível profissional de colaboradores, como a nível também de gestores empresariais. É necessário um juntamento. E preocupação da GEC é o bem do funcionário também. Mas é o bem também do setor empresarial, é o bem do empresário e é o bem do país. Vamos, não se fala de um setor que contribui com 25% de PIB. Nunca se fala de qualquer setor. E não se fala de um setor que oscila a qualquer momento. Ele depende do exterior, ele depende do turismo exterior. Não imagina, custo de turismo ali na Cabo Verde sobe, por exemplo, 25%. Naqueles outros países que é concorrente, ele mantém aquele mês. Não para de ser competitivo. E que as pessoas que podiam vir para Cabo Verde estão ir para aquele outro. Então, tem tudo que as coisas ali, não cria uma abordagem geral, não que se olha aquela questão de uma forma holística, precisamente para trazer nua e crua essa realidade. É bom que pessoas bem, e tanto é para Portugal, mas Portugal é a porta de entrada para a Europa. Dificilmente, a hora que você tem nacionalidade, geralmente é só para aqueles outros países. Precisamente é uma oportunidade, sim, de crescer e de ter melhores condições de vida, tanto para eles como para a família. Depois de um tempo, pode mandar buscar família, excelente. Nós é que é contra isso, nós é a favor disso, mas nós é a favor que seja condições dignas. Qualquer contrato, qualquer tipo de visto que você trabalha, será que tem segurança social lá? Será que você vai para desemprego e tem seguros de desemprego? Não tem exemplos. Será que a hora que fica sem emprego está mora na barracas? Não tem exemplos de barracas na Portugal. Não tem exemplos de guetos, não tem exemplos de várias outras coisas. Para pessoas, infelizmente, bem com aquela ambição, quando é bem realidade que ele é, perde aquele que é baba com ideia, então trazem muitos outros problemas. A nós é aquela que não quer trazer a realidade, precisamente para a pessoa poder refletir toda essa questão ali antes de tomar uma decisão. Será que os quadros que saem do seu país para trabalhar no estrangeiro, será que já não têm um projeto já elaborado? Na sua intervenção notamos alguma contradição. Mostra-se a favor e mostra-se contra. Então? Relativamente a projeto elaborado, modo que não tem elabora nosso projeto. Geralmente quase todo cabo-verdiano gosta de migrar. Isso é verdade, não é crua. Agora, de repente também, já apareceu oportunidade. Hoje em dia, se não há pessoas na toda a área, gosta de correr atrás de chambei batenta. E outros é pessoas que estão bem enquadradas, ali tem esse salário suave, você consegue viver essa vida normal. Mas que ele larga tudo e creba arrisca lá. Será que é um projeto? Ou é algo que parece uma oportunidade e parece chambei logo? Há quem aqui também não. Meu projeto é imigração. É fazer isso, fazer aquilo, também para conseguir isso, para fazer aquilo. Há pessoas que é aquela, mas há pessoas que não. Infelizmente, aparece chambei. Dá certo, cada certo. Então, não querer trazer essa reflexão para que se a pessoa está também bem consciente, mas pode dar certo, mas pode dar certo. Bem consciente, mas labo pode cair aquele que bobo você te imagina. Bem consciente, mas libo está falando, não, é 80 conto.
Mas 80 conto você está pensando em escudo. A hora que eu penso em 800 euros que vai fazer conta, é que nenhum dinheiro. Aquilo é que é questão, aquilo é que não deve pensar, não fazer conta antes de não ir. Para que não vai, para não falar, não, afinal de não campo minado. Aquilo é que é preocupação da gente. Traz essa realidade, não é crua. Antes de ir, para cabo-verdianos é só hobby. E quem é que está lá? Que te mostra tudo que usa moda que te vive lá, que te deixa de viver lá. Mas a nós não está hoje reflexo. Nós só estou de vez esta posta foto, esta bonita, esta para ali, esta para lá. Mas que te mostrou, me te levanta 5 horas para poder chegar a trabalho 8 horas. É que te mostrou, me tem que sair ou na neve, ou na chuva, ou na qualquer para poder ir. E ali se estão chubinha no que está bem. E ali, se não se te levanta 7 horas, não se está, mas não se te levanta cedo demais para não chegar 8 horas. Então, é tudo essa preocupação ali que não quer trazer. Se quadro está bem, a nós é que contra para quadro bem. Se quadro está bem, mas bem consciente, mas pode achar coisa direito, mas pode achar menos direito. Então, mas pode achar o que bobo você te imagina e pode achar pior do que aquilo que você te imagina. Bem preparado, que se dá pior, para você saber contorna. Cabo Verdeano é resiliente. Então, bem resiliente ali, mas botamos bem resiliente lá. Então, é essa reflexão que eu quero trazer. É que a questão nem de contradição. Não, é que a questão de contradição. Mas é questão de trazer calcadeiro na ferida. Porque bem, que tem problema, bem. Mas pode cadar. Mas pode dar também. E é bom para Cabo Verde. Se eu falar, tem remessa. Tem um monte de alguém que não conge, que vai depois desse tempo e toma-se família. E hoje tem uma situação de longe melhor. Volto na questão anterior que tinha colocado. Será que a situação das empresas cabo-verdianas estão a impulsionar essa fuga de mão de obra para o exterior? E como é que vê a fiscalização das autoridades nacionais em termos de analisar essa situação laboral aqui no país? É o que eu tinha comentado antes. Uma coisa importante, né, é liberdade de escolha. Né? Isso que vai, essa mobilidade de fatores de produção, de trabalhadores, dinheiro, etc., capital, ele é importante na economia, né? Essa liberdade de escolha e mobilidade, ter mobilidade de fatores de produção, do indivíduo sair daqui, trabalhar na Boa Vista, ir para Portugal ou Estados Unidos. Infelizmente, por causa de restrições da imigração, isso não é possível, né? Esse é um grande problema na economia. Porque se nós tivéssemos essa livre mobilidade, os salários se equilibrariam. Imagina, se Portugal paga muito dinheiro, Cabo Verde paga muito pouco. Mas se as pessoas de Cabo Verde podem sair para ir para Portugal, o salário em Portugal vai diminuir, mas com menos pessoas em Cabo Verde, o salário vai aumentar. Vai chegar a um ponto em que é indiferente eu emigrar para Portugal ou ficar aqui em Cabo Verde. Essa mobilidade vai facilitar isso. Então, eu acho essa situação é um incentivo necessário. Sinceramente, eu fico feliz com essa ideia, com essa possibilidade, tendo em conta que é um incentivo para que, de facto, nós podemos saber o que é que acontece no nosso mercado laboral. Porque, de jure, né, as pessoas falam que os empresários são atenciosos, está a investir em Cabo Verde, que protege os seus recursos humanos, blá, 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 blá. Isso é o que ele diz. Mas, se nós permitirmos essa liberdade de escolha dos funcionários, se nós permitirmos essa livre mobilidade de fatores, então, de facto, vamos perceber o que é que acontece no nosso mercado laboral. E, obviamente, só pode ser coisa melhor. Só pode ser melhor. Porque esse equilíbrio de forças, esse ambiente de negócios mais transparente, mais justo, é bom para o nosso sistema empresarial. Os nossos empresários vão ser desafiados a gerir melhor os recursos que ele tem. Ele vai ser forçado, digamos assim, pelo ambiente em que ele está inserido, a realmente valorizar os seus recursos humanos, a valorizar, a preocupar com os custos e com o sucesso da sua empresa. Isso é bom. E os trabalhadores vão se sentir valorizados. O país só pode ganhar com isso. E a questão, eu gostaria que essa situação fosse temporária em termos de imigração. O que é que eu quero falar? É que essas pessoas que estão a ser aliciadas, né, a migrar, por exemplo, eu não vejo isso como uma imigração permanente, não. É porque lá esse trabalho é sazonal. Assim como tem muitos trabalhos agrícolas sazonais.
Tem muitos trabalhos na construção civil sazonal, que a Europa tem dificuldade com essa mão de obra. Então, eu gostaria de ver uma negociação ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É de nós conseguirmos negociar com a Europa uma facilitação de vistos desses empregos temporários, amparado em um protocolo, e que esse protocolo já dá um conjunto de direitos que nós já poderíamos garantir a priori, né? Já nos contratos, uma certa dignidade, digamos assim, desses trabalhadores. E em termos das ações de fiscalização, como é que vê isso? Mas essa é uma questão para depois de mais um intervalo e daqui a pouco continuamos. Saímos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Ponto de vista, debate a fuga de profissionais quadros para o mercado estrangeiro. Lembrando que temos aqui os nossos profissionais que vai nos ajudar a esclarecer alguns pontos. António Batista, ias analisar como é que têm sido as ações das autoridades na fiscalização da situação laboral aqui no país. Bom, Cabo Verde, nós todos sabemos que é um país ainda carente das questões institucionais, né? Na fiscalização, muitas normas não são cumpridas e por esse fato nós temos ainda muitos contratos precários no país. Tem muitos setores que são setores às vezes poderosos e que você não tem aí um peso, o governo nem sempre consegue impor, né, as normas, né, porque são setores que tem ali um lobby ou que tem ali uma força muito grande. A questão de fiscalização ela se torna irrelevante quando o funcionário realmente ele pode decidir. Então, independente de se, porque o que vai acontecer é que, de fato, nós vamos conhecer o que é que se passa. A fiscalização é necessária quando ele está ali preso, ele não consegue sair e que tem que ter uma proteção do governo. Mas se ele pode sair, se ele pode decidir e se tem essa mobilidade, então nós teremos um setor muito melhor, independente da qualidade dessa fiscalização. Então, nesse ponto que eu acho que é uma grande vantagem para Cabo Verde e que nós vamos ter um ambiente no futuro, isso é só o começo, porque a Europa, com o envelhecimento da sua população, com pouca propensão dos jovens em entrar nos trabalhos braçais, digamos assim, nós temos oportunidade para um grande contingente de cabo-verdianos que atualmente estão no desemprego e que com poucas habilitações, com poucas formações, hoje nós temos uma rede de ensino profissional muito diversificado. Então, nós conseguiremos colocar no mercado disponível pessoas com habilidades necessárias para, caso pretenderem aventurar no mercado externo. Acho isso muito bom para o país. A questão é desse processo ser fiscalizado no sentido do governo, através das relações no Ministério de Negócios Estrangeiros, de ter ali um suporte legislativo, um suporte institucional que garanta a dignidade desses empregos e que com protocolos melhores, porque provavelmente Portugal não será, né? Não será a melhor opção. França, Luxemburgo, paga-se muito melhor e pode-se valorizar melhor os nossos recursos humanos. Exato. Há pouco falou que a fiscalização é irrelevante, não é assim? Vai ser irrelevante nesse cenário. Se a pessoa tem facilidade de sair, então... Também concorda com essa questão? A fiscalização nos mercados cabo-verdianos é um fator irrelevante? Sim, porque não funciona. Infelizmente... E deveria funcionar, não é assim? Isso. Infelizmente não funciona, deveria funcionar. Então, não funcionando, coloca tudo praticamente a perder a qualidade, o rigor e as normas. Então, nesse sentido, fica complicado. E mesmo que você pode competir em termos de imigração. O que a fiscalização pode fazer para falar, não, bem, ou bem. É que não pode fazer nada. É mais no sentido de analisar como é que está a situação das empresas, que condições as empresas estão a oferecer para os seus funcionários, é mais nessa lógica. É mais nessa lógica. E o empresariado que deve mesmo consciencializar. Não, só está perto daquele, ok, pode fazer algo mais e melhor. Mas a fiscalização ali, infelizmente, não pode fazer nada. E mesmo o governo, quer dizer que o governo só está fazendo, se sabendo que tem livre circulação, sabendo que o mundo é uma aldeia global, hoje pode estar ali, amanhã pode estar lá. Quer dizer que o governo está falando, não, bem, acabou, larga aquele hotel, bem. O governo não tem nada de fazer praticamente. Cria políticas para falar, não, porque pode imigrar.
Então é complicado, então é uma conjuntura muito complicada. Essa... Se fiscalização está fazendo com que leis cumpridas, ali sim, tinha rigor, tinha várias outras coisas que podia ajudava, mas é complicado na situação. Essa fuga de mão de obra, por exemplo, o que é que o governo, o que é que as autoridades nacionais poderiam fazer para não evitar, mas sim minimizar essa fuga? Talvez possa trazer algumas consequências para o país. Excelente. Tem aquela questão de fundo de turismo. Devia ser utilizado para dar melhores condições de habitação, melhores condições de transporte, melhor qualidade de vida para a população. Principalmente no Tensali e Boa Vista, que é celeiro de turismo na Cabo Verde. Mano, tá hoje tem habitação precária. Para que o governo que usa aquela para criar melhor condições de vida para as pessoas. E com o salário que eles estão ganhando, em vez de se preocupar com metade do salário, só também para habitação. E sabemos que tem uma habitação condigna para eles viver. E ali tem mais receita para a família. E ali tem melhor qualidade de vida para pessoas. Ainda mais, em relação à ex-imigração, quando pessoas também, o governo também devia pensar, essa também. A nossa hora que não está rindo com planta, não deve pensar planta pelo menos 5. Essa também, negocia com Portugal. Essa também, sim, mas Portugal podia financiar um X bolsas de estudo para a formação de pessoas de área de turismo. Ainda mais, é bom a hora que para a pessoa que está também para funcionar, é bom para morte. Quando a oferta é show, então o preço que você está diz. E quando a oferta é pouco, o preço está sube. Então, a bolsa também gosta, tem condições de negócio. Não, também sim. Mas se com aquelas condições líquidas também. E governos, através de FP ou qualquer outra entidade, podia acompanhar esse processo. Para quê? Para que pessoas que estão também, é bem com garantia, não, você também, mas você também o contrato é X tempo, tem X condições, tem Y condições, é isso, mais aquilo. Mas geralmente pessoas também fica sabendo ninguém que vai morrer, que vai tudo que as coisas. Então é isso que está chama é função de governo nas que estão perto das entidades. Se eles mesteno, é para mais estar importante. Essa fuga em massa de profissionais quadros para o estrangeiro, será que vai trazer algum risco de carência de quadros aqui em Cabo Verde e trazer alguma consequência? E depois propõe algumas estratégias para que o governo, as autoridades competentes adotem no sentido de controlar este cenário. Por favor. Eu não acho que tem fuga em massa, né? Na verdade, nós temos um nível de desemprego muito grande e o que nós deveríamos ficar preocupados com o desemprego. E o desemprego que é o problema. Não é a fuga, as pessoas buscando melhor qualidade de vida, buscar sonhos, realizar sonhos. Isso, o país, nós já somos um país que já estamos acostumados com isso, né? Nós temos uma grande diáspora lá fora e eu não vejo esse risco de uma fuga em massa, etc. Eu não tenho essa preocupação. A questão é a liderança do Estado, né? Eu concordo com o que o Lenin disse no sentido de o Estado tem que empoderar desse processo. Porque a minha preocupação seria maior se essa imigração realmente fosse uma imigração mesmo, né? Bom, um trabalhador temporário ele é muito bom, alivia o desemprego, é divisas que nós temos, é valorização do profissional, né? E se ele vai num regime temporário, eu acho que isso que nós temos que negociar. Um regime temporário e alargado. Nós estamos a falar de turismo, mas eu não tenho essa preocupação. Eu quero ver, porque grande parte dos profissionais não é no turismo. O turismo emprega muito poucas pessoas, né? Muito poucas pessoas. O grande emprego que nós temos trabalhadores muito diligentes na área da agricultura, experientes na área de construção civil, temos muitos outros profissionais, né? O nosso ensino profissional é diversificado. Então, o governo deveria aproveitar essa oportunidade que surgiu aqui para Cabo Verde e negociar um protocolo mais abrangente e impor ali também uma cláusula de temporalidade. Ele não vai imigrar, porque aí o país perde por causa dos problemas que o Lenin tinha citado, perde por questões de desestruturação familiar, perdemos os laços de solidariedade, temos um conjunto o custo da imigração em Cabo Verde é enorme. É muito grande, a imigração é um grande problema para o nosso país. Nós temos muitas pessoas com problemas, muitas famílias desestruturadas, etc., por causa da ausência dos pais. Eu acho que o governo deveria acautelar por isso, conhecendo as dores da imigração,
nós deveremos acautelar isso para que não seja permanente. Porque se for permanente, nós temos o quê? Ele vai querer qualidade de vida, ele vai querer usufruir da qualidade de vida da Europa, vai querer construir uma casa melhor, aí vai ter regrupamento familiar, aí as nossas crianças vão para ali e vamos ter os problemas muito mais graves que nós já estamos a verificar. Por isso, deveria ser temporário, ele deveria negociar, olha, é uma migração temporária, num setor alargado, né? Não é só turismo, e ter ali um amparo institucional do governo. Acredito que desse jeito, incentivar a formação profissional mais ainda para termos ali um fluxo contínuo de profissionais, né? Valorizar a questão do ambiente laboral, reforçar o sindicalismo, isso é importante, reforçar o poder dos trabalhadores dentro da empresa. Quando falamos de ambiente de negócio, nós temos um certo viés de pensar sempre em empresas. Não, o ambiente de negócio são as empresas, são os trabalhadores, são as leis nacionais e tudo isso eu acho que tem que estar em equilíbrio. Senão esse tal ecossistema que fala-se muito agora, não está em equilíbrio. Eu acho que essa situação vai equilibrar o nosso ecossistema empresarial, ok? Tornando mais justo, equilibrando as forças e dando realmente oportunidade das pessoas decidirem, fazerem escolhas e o Estado garantir essa mobilidade. Acho que isso é muito bom para o país. São várias as questões que poderiam ser abordadas aqui no programa, mas o tempo não permite, então, já que estamos a caminhar para a reta final, 1 minuto para cada participante, para deixar aqui as suas considerações finais, por favor, economista. Bom, antes de mais, obrigado pela oportunidade de debatermos esse assunto. E esse assunto realmente é polêmico, né? Não existe consenso. Nós podemos ver ali, tem vantagens, desvantagens, custos e benefícios. Em Cabo Verde, nós temos no curto prazo um custo grande, por causa das implicações que ele tem no setor empresarial, mas no futuro nós temos benefícios em melhorar o ambiente de negócios e nivelar as forças dentro do ecossistema, digamos assim, empresarial. Ter facilidade de escolhas, ter liberdade de mobilidade é essencial na economia, porque essa liberdade, essa facilidade que nós temos vai fazer com que o mercado de trabalho seja melhor, né? Vai ser um mercado mais fluido. Então isso é muito importante para Cabo Verde e nesse cenário que nós estamos a viver, acredito que é uma grande vantagem, no geral, para o país. A questão é de termos um pouco melhor intervenção do Estado nesse processo, liderar algo e tirar proveito nos contratos, no sentido de tentar torná-la mais abrangente, mais permanente e que efetivamente os cabo-verdianos possam tirar proveito dessa oportunidade que surge de nós termos ali a Europa, onde nossos jovens podem ter oportunidade de colocar na prática as suas habilidades e a formação que nós demos ao longo do tempo. Acho isso para o país é uma grande vantagem. As suas considerações finais, por favor, Sra. Leonina Mendes. Ok, obrigado por esse momento onde acredito também essa conversa, esse debate foi mesmo interessante. E as oportunidades para Cabo Verde é importante. Não estou falando para onde que escolher o Senegal, para onde que escolher o Guiné, para onde que escolher o Santo Tomé e outros países. É para onde Cabo Verdeanos é bons profissionais. É para onde Cabo Verde tem bons pessoas e sabe fazer coisas. E lá no interior, Cabo Verdeano é reconhecido. Então, apelo para todo cabo-verdiano, o que crê bem, o que você pensa bem, continua a ter o mais e o melhor. E bem, para melhor proveito. Cabo pensa, você está bem, você está ganhando negócio, você está gastando negócio. Mas pensa na sustentabilidade financeira, tanto de boa como de boa família, pensa no país. E em termos governamental, então, pela governos e entidades públicas, está mais de perto, acompanham. No proveito, vamos dizer, se Cabo Verde é reconhecido para ser valor que tem nessa área, então nós também não devemos ter proveito disso. Com certeza é necessário fazer políticas concertadas para bem de quem é que você está bem, para bem de que é que você está fica, para bem da empresa que você está fica ali, para nós está fala de um setor de peso, nós está fala de um setor que está contribui com cerca de mais de 40% de receita para o Estado. Então nós fala de um setor de peso e nós fala de um setor que tem impacto direto para Cabo Verde. Então, se coisa que dá certo, a nós já não sabe, mas o povo cabo-verdiano é um país que sofre. Mas, de maneira que está, sem informações, sem nada, nunca tem nenhuma garantia, mas o povo, a hora que vai, mas tudo se corre de forma linear. Então, é necessário, quem é que sabe,
tem informação direta, tem informações claras, qualquer contrato que você trabalha, que você também prepara para 6 meses, para um ano, esse também fica lá. Então, tudo que as informações para que hora que também bem claro, e o governo para acompanhar esse processo para o bem do empresariado, tanto nacional e para o bem do funcionário que você também vai trabalhar fora. Senhores, muitíssimo obrigada pela vossa participação aqui no programa. Obrigado a nós. Obrigado. Ponto final no ponto de vista de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Esperemos que conseguiu tirar o máximo de proveito. Fique bem, nós nos vemos daqui a 15 dias.